Ensine ao seu filho que a sua palavra é lei e que quando for algo que não estiver combinado, quando for uma decisão que vocês ainda não tiverem conversado a respeito, que ele precisa vir até você para pedir a sua opinião. Tem uma frase que eu considero muito importante e que às vezes eu falo para o meu esposo: não desperdice as suas ordens. Aquilo que você fala, você tem que fazer com que o seu filho obedeça. Não mande seu filho tomar banho se você não pode fazê-lo obedecer. Pai e mãe têm que cobrar sempre a obediência imediata. A gente tem que aprender que se a criança não for obedecer naquele momento, a gente precisa insistir, precisa ficar ali ao lado dele até que ele te obedeça na primeira vez. Para isso, talvez, seja necessário que você tire todas as distrações das crianças. Para isso, talvez você precise se sentar ao lado dele, não para dar todas as explicações sobre aquela ordem que você está dando. Talvez isso seja necessário, talvez isso seja rápido e possa ser feito, mas o principal é que você fique ali, insistindo, para que ele te obedeça desde a primeira vez. Não dê brecha para que o seu filho pense que ele pode fazer tudo o que quiser. Outro ponto a respeito de tornar a sua palavra lei é que nós podemos escolher as nossas batalhas. Por exemplo, as crianças têm algumas liberdades e nós devemos dar isso a elas. Elas podem escolher entre um shorts azul ou um shorts verde na hora de ficar em casa. Elas podem escolher com qual brinquedo vão brincar. Elas podem escolher o que elas vão querer fazer ali no período livre delas, de brincadeira, o que elas vão inventar de brincadeira, que não seja prejudicial ali para casa, para o ambiente ou para ninguém. Eles podem escolher qual fruta vão querer comer. Se vão querer comer uma maçã ou se vão querer comer um pêssego na hora da fruta. Vamos deixar essas pequenas escolhas para eles. Essas pequenas escolhas já são difíceis para eles tomarem. Se eles vão brincar com o carrinho azul ou com o carrinho verde, se eles vão brincar com o Fusca ou com o carrinho de corrida, se vai brincar com a boneca de chupeta ou com a boneca de cabelo. Então a gente pode deixar essas pequenas coisas para eles decidirem. Para eles isso já é de suma importância. Não deixar que a criança entenda que ela tenha a liberdade de te desobedecer quando ela está fora. Não deixe que a criança pense dessa maneira. Por quê? Porque ela não vai te entender como sendo uma lei, como sendo uma regra, ela não vai te entender dessa maneira. A gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser grosseiro nem com a pessoa, os donos da casa, e nem com a criança. A gente simplesmente precisa chamá-la e ensiná-la de que mesmo quando está na casa de outra pessoa, eles precisam vir pedir pra gente o que fazer. Se pode comer determinado doce ou não, se pode comer algo que você não costuma comer em casa, se pode ir mexer nas coisas, né? Porque as crianças chegam, às vezes já vão mexendo em tudo, e a gente tem que ensinar isso para eles que não é o correto. Uma forma de prevenir tudo isso é a gente já orientar a criança antes de sair de casa. Então, quando vai para a igreja, que vai encontrar com pessoas diferentes, relembra quais são as regras da igreja. Vai se alimentar em um restaurante, relembra quais são as regras desse restaurante. Vai sair com o vô e com a avó, relembra quais são as regras da casa, né, da família. Então, se a gente estiver sempre relembrando ali a criança, vai facilitar bastante para eles. E, acima de tudo, reforçar sempre que pai e mãe, quando fala, deve ser lei. O que pai e mãe fala tem que ser cumprido, tem que ser feito. Então, se a mãe mandou o filho fazer alguma coisa e o filho não fez, a mãe deve insistir, a mãe deve tirar essa distração para que o filho a obedeça. Então, isso é mostrar a autoridade. Só que muitas vezes a gente confunde a autoridade com o autoritarismo. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a gente vem de uma cultura em que o autoritarismo ainda foi muito forte nos nossos lares. Outras vezes não. Às vezes a gente trata os nossos filhos dizendo que assim fomos tratados, mas muitas vezes nós não fomos tratados dessa maneira. A gente trata nossos filhos muito pior do que nós fomos tratados. A gente se baseia na nossa bagagem hereditária, com hábitos e memórias ali da nossa criação, e às vezes a gente quer colocar isso também sobre os nossos filhos, só que de uma maneira que a gente não tem um controle. A gente faz muita coisa por impulso, e isso vai prejudicando a nossa educação e vai prejudicando também essa construção da nossa autoridade com o nosso filho. Outro ponto que a gente tem que considerar a respeito da nossa autoridade, de exigir que a criança obedeça aos pais como lei da casa, um ponto que nós devemos considerar bastante a respeito disso é que nós devemos saber o que pedir. E eu vou dar um exemplo de um livro que eu li recentemente, um livro bem simples, eu acho que é bem conhecido também. É O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele andava de planeta em planeta, vários planetas ele andava, ele saiu do seu planetinha
e foi andando, perambulando por vários planetas. E em um dos planetas ele encontrou com um rei que era o único habitante daquele local. Esse rei, ele se gabava porque tudo aquilo que ele mandava era feito. Então ele mandava o sol brilhava, ele mandava uma coisa acontecer, acontecia. E então esse menino pediu o quê? Ele amava ver o pôr do sol. E então ele pediu que o rei fizesse o sol se pôr. E o rei disse bem assim: isso eu não vou fazer. E o menino disse: mas por quê? Você não pode fazer tudo? Então o rei disse bem assim: se por acaso eu mandasse um soldado voar de uma flor até a outra como se fosse uma borboleta, ou se eu mandasse ele se transformar em uma gaivota, e assim ele não conseguisse fazer isso, de quem seria a culpa? Então a gente tem que cuidar com a ordem que nós damos aos nossos filhos, porque muitas vezes a gente quer dar uma ordem e achando que o nosso filho ele já é capaz de realizar muitas coisas. A gente dá uma ordem e a gente esquece de ensinar ou de dar os detalhes dessa ordem ou de falar para a criança como é que ela deve fazer ou de estar lá perto. A gente só dá uma ordem para a criança e a gente não é capaz de ir lá e ajudá-la a cumprir. Você já parou para pensar que a ordem da criança ir lá guardar os seus brinquedos para ela pode ser muito difícil? Não pelo fato dela não conseguir pegar o brinquedo e colocar na caixa, mas pelo fato de que a mente dela está totalmente voltada para aquilo é o que ela quer, aquilo é o que ela queria estar fazendo, brincar, ou deixar jogado e brincar de outra coisa. Ela não queria tomar o banho agora. Então você já parou para pensar que você precisa ensinar o seu filho a obedecer, mesmo quando ele não quer, a obedecer e a ver você como uma lei na casa? Às vezes você precisa fazer isso sem gritar, sem brigar, sem manipular a criança. E isso não é fácil. Me conta aqui nos comentários em qual área seu filho tem mais dificuldade para obedecer. Se inscreva no canal Mães Esplendorosas para aprendermos juntos sobre a educação de filhos com propósito. Se esse conteúdo te ajudou, curta esse vídeo para que ele alcance mais pais e mais mães para ajudá-los também.